Olá, amores de tia Paula. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar acentuação gráfica. Vamos usar o acento agudo ou acento circunflexo em monossílabos tônicos terminados em A, E, O e em palavras oxítonas terminadas em A, O, seguidas de O ou não de S, de forma reflexiva, em atividades de produção textual e de gêneros diversos. Então, observamos que o acento circunflexo e o acento agudo, ele é muito usado. Então, amores de tia, vamos prestar atenção? Vamos ver como é o acento circunflexo, que é um chapeuzinho, e como é o acento agudo, que é um tracinho. Então, as regras de acentuação gráfica foram criadas para nomear, por meio da escrita, orientar e pronunciar corretamente as palavras quanto à sílaba tônica. Os acentos são dois: o acento agudo e o acento circunflexo. As regras, já atualizadas pela reforma ortográfica, aplicam-se às oxítonas, que as sílabas mais fortes são a última, paroxítonas, que as sílabas mais fortes são a penúltima, e proparoxítonas, que as sílabas mais fortes são a antepenúltima. Ditongos abertos, hiatos e acentos diferenciais. Vamos prestar bastante atenção. Os acentos foram criados para ajudar o falante na escrita e principalmente em relação à pronúncia das palavras. Muitas vezes pronunciamos as palavras e temos que observar que ela pode usar o acento agudo ou o acento circunflexo. Então, como saber quando serão acentuadas? Nesse caso, é preciso considerar os dois fatores, como tia Paula já falou, o acento agudo e o acento circunflexo. Primeiro, você vai observar o quê? A tonicidade das palavras, ou seja, a sílaba tônica de cada uma. E segundo, a terminação das palavras. Você tem que ficar atento, meus amores, a isso. A terminação das palavras e observar o acento. Vamos ver primeiro o acento agudo. O acento agudo é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Por isso, ele não deve ser omitido no momento da escrita, nem no momento da fala, pois pode prejudicar a comunicação. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Café. Fé é a sílaba mais forte. Também. Bem é a sílaba mais forte. Observe que essas palavras que eu estou pronunciando, estamos usando o acento agudo. Lápis. Então, lá é a sílaba mais forte. Albo. Albo. Então, o au é a sílaba mais forte. Relógio. Então, o ló é a sílaba mais forte. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Táxi. Táxi. Então, o tá é a sílaba mais forte. Cajá. Então, o já é a sílaba mais forte. Observe que todas essas palavras que tia Paula está pronunciando, usamos o acento agudo. Parabéns. Então, o bens
é uma palavra que usamos o acento agudo. E observa a terminação, o NS, como eu falei para vocês no princípio. Agora vamos para o acento circunflexo. Quando é que eu posso usar o acento circunflexo? O nome circunflexo é difícil, pois isso é comum com os professores chamarem de chapeuzinho. Lembram que a gente chama com o acento circunflexo de chapeuzinho? Ele é usado sobre as vogais A, E e O, para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Um exemplo para classificar, para definir a diferença da pronúncia são as palavras vovô e vovó. Vovô, você vai usar um acento circunflexo. Vovó, você vai usar o acento agudo. Quando o circunflexo é usado, ele faz com que o som da vogal seja emitido de forma fechada. Percebeu a diferença? Quando tia Paula fala vovô, então o som do acento circunflexo, ele é o quê? Fechado, não é? Já é diferente do som do agudo. Tia Paula agora vai dar alguns exemplos para vocês. Pântano. Pântano, você observa que pan tem um acento circunflexo. Câmara. Então, câmara, o can tem um acento circunflexo. Benção. O bem, usamos o acento circunflexo. Então, você. O C, usamos o acento circunflexo. Então, observe que o acento circunflexo, ele é usado e faz com que a vogal, o som seja emitido de forma fechada. Não esqueçam disso, viu, amores? Vamos treinar? Vamos ver alguns exemplos? Então, café. Onde é o acento? No fé. Você. Você, o acento é no C. Acento o quê? Circunflexo. Pera. Onde é o acento? No Rá. Acento circunflexo. Boné. Onde é o acento? No Né. Acento agudo. Metrô. Onde é o acento? Acento circunflexo no Trô. Bebê. Onde é o acento? No segundo B. Acento circunflexo. Pá. Então, pá já é acento agudo no A. Ótimo. Acento agudo no O. Tênis. Acento circunflexo no T. Então, observe, meus amores, que essas palavras que tia Paula usou, observa a diferença de acento agudo e acento circunflexo. Então, como tia Paula disse, café, usamos o acento agudo. Você, usamos o acento circunflexo. Pera, usamos o acento circunflexo. Boné, usamos o acento agudo. Metrô, usamos o acento circunflexo. Pêssego, usamos o acento circunflexo. Bebê, acento circunflexo. Pá, acento agudo. Ótimo, acento agudo. E tênis, acento circunflexo. Observe para não se atrapalhar. Vamos continuar praticando. Tia Paula vai dar outros exemplos para vocês. Então, jacaré, o acento é no É. Jacaré. Então, o acento agudo é no É. Judô, o acento agudo é no Ó. Então, é acento circunflexo. Veja que o acento circunflexo, como tia Paula falou,
o som é mais fechado. Já o acento agudo, o som é mais aberto. Crachá. Chá, então é acento agudo. Purê, acento circunflexo. Meus amores, espero que tenham entendido o que é acento circunflexo e o que é acento agudo. Tchau, amores. Até a próxima aula. Tia Paula ama vocês.